Olá, eu sou Reinaldo Bugarelli, secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Depois eu vou me apresentar melhor, mas o básico é esse daqui. Nós estamos aqui com dois colegas bacanas aqui nesse nosso podcast Visita em Comum. Beto, se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Sou Beto de Jesus, sou um ativista pelos direitos LGBTQIA+, já de bastante tempo, e atualmente eu dirijo a AIDS Healthcare Foundation aqui no Brasil, é a maior organização de AIDS no mundo, e também a HF é parceira do Fórum nas ações para as questões de HIV/AIDS. Temos uma publicação, aliás, depois que ela vai pegar, nós vamos mostrar aqui a publicação. Gente, amo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Kainan, tenho 23 anos, eu sou do time de comunicação da Intel. Sou um paulista de Barueri, então assim, né, tô aqui na área. E trabalho com D&I, trabalho com Advocacy, e faz um tempinho que eu tô ali na Intel e junto com o Fórum. Então, é um prazer e uma honra estar com duas pessoas incríveis aqui. Acho que vai ser um momento de muitas trocas. Tudo bem, e é de propósito que nós estamos aqui nesse formato para exatamente poder falar dos 10 anos do Fórum e lembrar um pouco do passado e tal. Eu acho que, com toda a trajetória do Beto e tal, que representa aí toda uma luta, né, pelos direitos, como a gente usa no Fórum, né, respeitar e promover os direitos humanos de pessoas LGBTI+. E você representa já uma nova geração, né, quando o Fórum, com 10 anos, você tinha 13, você não estava nem no mercado de trabalho. Era só tal. Poc. Então, trazer um pouco dessa perspectiva também, né? Vamos lá, Beto, falar do comecinho, né? A gente se conheceu, lá em 1981, né? Tem uma música que retrata esse momento? A gente sempre começa com uma música, né? Só se for caminhando e cantando. A música das diretas, né? Tava bem naquela época, né? Não, era até pré-diretas, 81. Eu vinha no Uber agora, conversando com o motorista e falando, era do tempo que a gente podia andar na Praça da Sé. Né? Lembra que a gente ficava lá na Praça da Sé? Hoje é praticamente impossível, né? A cidade está numa falta de zeladoria incrível, a cidade está super desleixada, e os espaços que eram espaços interessantes, espaços de trabalho, hoje acabaram se perdendo. A gente está vivendo um momento bem, bem complexo, né? Eu, na época, trabalhava com as crianças em situação de rua ali no centro, a gente estava ligado às pastorais de igreja, né? Ele tomava banho na fonte também. Na fonte da Praça da Sé. Essa era a maior transgressão que as crianças faziam na época, né? Era. Elas entravam na fonte para matar o calor. O Beto depois criou a parada do Orgulho LGBT de São Paulo, sempre junto, né? Com um monte de gente e tal, mas você foi o primeiro ali, foi em 96? 97, né? 96. Porque eu cheguei em São Paulo em 98, que aí a gente já logo se falou, eu já fui para 98, a segunda edição, 96, acho, da parada. A gente fez a primeira versão parada mesmo, na Roosevelt, e depois, em 95, a gente fez o itinerário da Paulista até a Roosevelt. E a gente ocupava só uma faixinha da Paulista e da Consolação, e a gente ficou bem surpreso que a primeira chamada tínhamos 2.000 pessoas, era uma época bem... Hoje é engraçado pensar isso, né? As pessoas perguntavam, posso ir de máscara? A gente até fazia oficina de máscara para as pessoas, porque era um evento... Para ficar anônimo. Exato, era o primeiro evento à luz do dia, as pessoas tinham medo de que o meu patrão vai ver eu lá e eu posso perder meu emprego, eu posso perder meu trabalho, minha família vai me ver. Então, a gente, quando passou a primeira vez, a gente viu um monte de LGBTs na calçada, tudo à paisana, assim, sabe? Apoiando, mas fazendo um pouco um pouco esse condicionamento pelo medo, né? E era uma coisa muito forte. Então, a gente está celebrando 10 anos do fórum, onde as empresas discutem essas questões,
colocam isso na sua governança, trabalham com os grupos. E naquela época não tinha. As pessoas tinham medo de serem demitidas por esse fato de serem descobertas sendo gay ou lésbica, né? Eu voltei lá da Amazônia, onde eu estava na ONU, né, nos anos 90 ali, e voltando fui para o Bank Boston, que aí a gente retomou, né, o contato, e em 2001 eu já abri a consultoria, e também aí a gente logo começou, inclusive aqui nesse espaço, trazendo, que aqui é o escritório da Tchá e a sede, onde funciona a sede do fórum também. E aí a gente começou a trazer, né, como eu estava trabalhando com o mundo empresarial, a gente começou a trazer a liderança, muita liderança, né? Não vou nem lembrar todos os nomes de todo mundo que você trouxe, para a gente bater papo sobre o mundo empresarial e os movimentos. Eu fiz o mesmo com o movimento de mulheres, o movimento negro, também tudo aqui. A gente fez muitos diálogos e com o Beto que é legal contar isso, porque é para mostrar, né? As coisas não brotam assim de repente, né? Do nada e tal. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Isso foi 2000 e pouco, assim, né? Sabe o que eu estou lembrando? Antes de 2010, 2005, 2006. Antes do fórum, a gente fazia algumas consultorias, né? Eu estou lembrando de uma reunião que a gente teve com o Banco Real, que eles queriam fazer um cheque cor-de-rosa, lembra disso? Não, ficou para a história, né? Ficou para a história. E falava, não é isso. Era a Laura Ultramari, era depois a Cris Carvalho, né? Mas foi interessante. Falei, não é isso, não é disso que a gente está falando, né? Quer dizer, a gente está falando não da perfumaria, a gente está falando da cidadania, né? E aí você precisa de outras coisas, né? E era uma época também um pouco de novidade, né? Se falava muito do Pink Money, né? Do interesse que os produtos tinham para essa comunidade. Aí se baseavam em ficar fazendo pesquisas, porque os gays eles têm 2 rendas sem famílias, né? Que eram uma expressão, double income, no kids. Que você tinha 2 rendas e você não tinha filhos, então você tinha um poder aquisitivo maior. Então esse era um pouco o foco, né? E a gente meio que desviando um pouco disso, dizendo não é isso, né? A gente está falando das pessoas terem no local. A gente passa o maior tempo da vida da gente no ambiente de trabalho. Né? Então, assim, se eu passo nesse espaço a maior parte do meu tempo e eu posso atender o telefone do meu companheiro, eu não preciso esconder a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, com certeza a minha produção vai ser melhor, a minha relação com a equipe vai ser melhor. Então, são coisas super simples, assim, né? Na verdade, não tinha mirabolâncias. O que a gente falava um pouco era isso, assim, como você garantir que esse espaço no ambiente de trabalho fosse um espaço acolhedor, um espaço livre de estigma e discriminação. Seguro, né? Exatamente. Eu acho que hoje, eu sou anglicano e a igreja anglicana, a gente tem um conceito que chama Safe Church, que é a igreja segura. Então, a igreja ela tem que ser segura ao ponto das pessoas que não fazem parte, né, da hegemonia, então, ou que sofrem por conta da sua cor, da sua raça, da sua orientação sexual, ela tem que se sentir segura dentro desse espaço. E a gente, é um pouco essa ideia, né? Eu me sinto seguro no meu ambiente de trabalho, que o que vai valer mesmo é a minha competência, aquilo que eu faço, e não... eu fico lembrando de várias coisas, lembro daquele chamado que a gente teve do Itaú, da colaborador que saiu de férias e voltava colaboradora, porque já ia fazer toda a parte de designação, e assim, eram coisas muito interessantes, assim, era no laço que você fazia as coisas. Assim. De novo, 2000 e pouco, foi um dos primeiros casos de pessoas trans que apareceu, porque claro que tinha uma ou outra pessoa trans, mas que apareceu e que o banco pediu ajuda para manter essa colaboradora, né, que era que ficou, nem lembro mais o nome dela, a Marta Voigt está dentro do Forte, hoje ela está no Açaí. E a gente sempre lembra dessa história, onde a gente mexeu nos processos lá para nome social, para as questões que não estavam em discussão na sociedade. Como que eu vou fazer o crachá?
Muda o crachá. Como que eu vou fazer o e-mail? Muda o nome do e-mail. Diz assim, eram coisas muito, muito simples. Mas ali a gente já começou a perceber uma coisa importante, que eu acho que é uma coisa que o fórum tem essa marca, que é a alta liderança, ela precisa se posicionar. Se a alta liderança não se posiciona, os processos eles ficam muito mais engessados, né? E eles acabam não acontecendo. E essa história foi engraçada. Muito tempo depois, a minha sobrinha se casou com o meu sobrinho atual hoje, né? E ele trabalhava. E aí um dia conversando com ele falou, nossa, esse caso do Itaú ficou muito famoso dentro do Itaú. Eles conversavam como uma coisa. E depois vários outros, como eu já tinha feito o caminho, acabaram fazendo os ajustes, né? Inclusive para clientes. Exato. Né? Os clientes trans, tal, que aí, né, tá lá nos processos, tá? Deveria estar tudo resolvido, porque vira e mexe a gente escuta alguma reclamação ainda, né, de clientes que falam, por que para mim não resolveu ainda? Fala, olha, não foi falta da gente ter ajustado, é uma questão, às vezes, de pessoas, né? Mas foi uma época interessante, porque quando a gente olha agora, né, o Fórum com 10 anos, com o volume de empresas que são associadas ao Fórum, com a quantidade de atividades desenvolvidas nesses 10 anos, com a quantidade de documentos produzidos, com posicionamentos extremamente importantes, né? Para mim é um total case de sucesso. Assim, foi apostar numa ideia que no primeiro momento a gente tinha algumas reticências, né? A gente não queria que ficasse na perfumaria, porque é muito fácil você fazer projetos de diversidade na perspectiva da perfumaria. E a gente não queria isso, a gente queria que a transformação ela fosse de verdade, né? Que as pessoas... Nada contra a perfumaria, tá? Perfumaria. Mas no sentido do enfeite, né? Daquilo que complementa, daquilo que não, então, o que é essencial. Exatamente, né? não é mudar uma cor ou colocar bandeira no seu site, não é isso. Né? A gente está falando de modificações, de construção de carreira, né? Das pessoas poderem galgar dentro da empresa a sua história a partir da sua competência e não ser julgado pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de gênero, né? Porque isso, durante muito tempo, foi assim, e ainda é para alguns lugares, né? Se tem uma visão bastante estereotipada do que é ser LGBTQIA+. Então, a gente fez coisas muito pequenininhas, a gente fez muitas oficinas, juntava os times das empresas, passava a manhã inteira conversando, trabalhando afinamento conceitual, porque também isso é uma coisa importante, né? Essa transformação é uma transformação que vem pela educação, é uma transformação que vem com a desconstrução do preconceito. Ninguém nasce com preconceito, mas a gente é educado para o preconceito. Então, se a gente é educado para o preconceito, a gente também tem que ser educado para tirar o preconceito. Então, foi um processo muito, muito interessante. E, para mim, uma questão que é essencial é quando toca na vida das pessoas, quando as pessoas falam, nossa, eu me sinto tão bem, me sinto tão confortável. Então, isso não tem valor, né? De você poder trabalhar sem medo, de você poder trabalhar sem se esconder. Eu lembro, eu trabalhei, eu e nós temos uma outra ligação anterior a tudo isso, que... Ele que lembra, eu não lembro. Nós trabalhamos... bom que ele tem memória. Nós trabalhamos na, então... Secretaria do Menor. É verdade. Você né? escola, você. Eu era o diretor da secretaria. Exatamente. E eu, quando fui trabalhar numa casa de cultura, no primeiro dia do almoço com a equipe, assim, aí todo mundo falando, era uma segunda-feira. É porque eu saí com meu marido. É porque eu fui com meu marido. Aí eu peguei comendo entre uma garfada e eu peguei e falei assim, aí meu marido, essa semana, no final de semana, a gente comprou um cachorro. Todo mundo olhou assim, eu e meu marido,
eu e meu marido não combinam na mesma frase. E era tudo artista, gente bacana. E aí, assim, silêncio sepulcral. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, vocês podem falar de mim o que vocês quiserem. Que eu não sou simpático, que eu não sou competente. Vocês não vão falar que eu sou viado, porque eu já estou dizendo para vocês. Eu sou viado. E assim, quando o seu marido ligar, eu vou falar, o seu marido ligou. Quando o seu namorado ligar, eu falo assim, o seu namorado ligou. E quando o meu marido ligar, é o meu marido. Ele não é meu amigo, ele não é meu primo, ele é o meu marido. Ai, gente, tem que bater palma aqui, eu tô escutando. Isso foi, sei lá, meu... Vixe... Era 87 essa época, até 90. Exatamente. Que a gente ficou, que eu saí junto com a Alda em 92. Era que aí que eu fui para a Amazônia. Era começo dos 90 isso. Então, assim, já se vai mais de 30 anos aí nesse outing. E é interessante isso, né? Porque na medida em que você tem essa autonomia e você tem essa segurança para poder falar, a tua vida muda, porque você não fica refém de ninguém, de absolutamente ninguém. Então é tão interessante, porque assim, é só mais uma parte da vida da gente, né? Não é a vida da gente. A gente, além de ser gay, a gente é trabalhador, a gente é filho, a gente é pai, a gente é amigo, um dos sentidos, né, que eu dou no mais lá, né? Porque o mais é para mostrar a complexidade da questão LGBTI+, mas eu sempre digo isso em diversidade, né? As características, falo, nós somos isso, aquilo e muito mais. Nós não somos, não se deixe reduzir e não se reduza a um dos teus marcadores identitários, que é um termo que você me ensinou. Você falou que veio da Europa, eu adoro, marcador identitário, né? São marcadores, não são características, né? E a gente não pode ser reduzido. Eu brinco assim, você está lá andando, que aliás aconteceu aqui no Shopping Frei Caneca, eu estava com o Lelê, meu neto, a família lá, um monte de gente e tal, uma criança chorando, foi acudir a criança, que estava perdida, a mãe veio e falou, cuidado, é cheio de viado aqui. Ficou todo mundo. Eu lá lembrava que eu era viado, eu nem estava lembrando. Você está lá vivendo, respirando, de repente você é lembrado. Isso acontece muito com os viados. Mas isso é incrível. Não é? Você está lá respirando, vivendo. Eu não lembro, eu sou viado. Não é. Tem hora que a gente não precisa dizer, tem hora que a gente precisa dizer, mas não é a única coisa da nossa vida. E olha que vocês estão ouvindo um grande viado. Um viado de primeira. Muito bom. Mas acho que ouvir um pouquinho assim da história do fórum, da história de vocês e de todo o ativismo, eu sempre falo, né, do quão importante é também a gente ser grato pelas pessoas que vieram antes da gente. E quando o fórum existiu, eu tinha 13 anos de idade. Então, eu passei por uma infância inteira de muito bullying, de muito sofrimento na escola, o que todos nós passamos. E aí, quando eu fui entrar no mercado de trabalho, que eu entrei na Intel e que eu olhei, foi como descobrir uma nova galáxia, sabe? Eu olhei para um novo mundo e falei, nossa, pera, eu posso ser eu aqui, então? Então, eu estou num espaço seguro em que eu posso trazer as minhas pautas e as coisas que são importantes para mim de forma segura e existir de forma segura. Então, ouvir vocês me traz muito para esse lugar, sabe? De, uau, quanto trabalho, quanto foi galgado, né? Quanto foi paulatino, assim, uma construção que foi ali mudando pequenos mundos de pouco em pouco para que a gente estivesse no lugar que a gente está hoje. E que não é ideal, porque acho que a gente nasce com esse fardo, esse peso que é pesado demais, que é lutar pelo amor e lutar pela própria existência. Mas, como eu sou romântico, eu acredito assim, nessa coisa de que de pouquinho em pouquinho a gente vai modificando a vida, os mundos, as galáxias, sabe? Então é gratificante, assim, de ouvir vocês. Mas é ação, né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer dar, que tem uma construção que envolve pessoas, você tem que juntar, tem que estar junto. Acho que Beto sempre fez isso na vida, eu também. Sempre criar movimentos, né? Sempre criar organizações, juntar, porque assim, mudou, é uma mudança cultural, como se fosse um vento assim, que viesse e não fosse uma coisa construída, né? Resumindo um pouco o que você falou, tem história aí por trás. A parada aqui de São Paulo foi importante, né? Que aí você estava nessa fase, final dos anos 90. É a mesma fase de criação do Instituto Etos. Foi a fase que a gente trouxe do lado da sociedade civil, mil coisas acontecendo aí, mas do lado empresarial é a criação do Instituto Etos, trazendo para o Brasil a agenda
de sustentabilidade e responsabilidade social empresarial, o Dédio Grajev, né, o Valdemar, o Maneto, né, o Valdemar da Costa Neto e Valdemar Oliveira, né, o Maneto. E diversidade entrando ali nos indicadores éticos e tal, e a gente já, o Banco Real, super importante nessa história para o ambiente empresarial brasileiro, Fábio Barbosa, presidente do banco, e que patrocinando todas essas conversas com impactos para o movimento social, para o movimento negro, movimento mulher, movimento LGBTI+, essa coisa toda, né, que a gente fez as primeiras coisas ali no Banco Real, era bem essa época, 2001, 2002, 2003, 2004, era o comecinho de tudo. E a pegada, portanto, de direitos humanos, e não dessa conversa por ser empresa, que era o que a gente conversava aqui. Eu, como sociedade civil, para dialogar com a empresa, eu preciso mostrar o quanto de dinheiro eu vou ganhar. A gente conseguiu. Se tiver outros interesses por aí, outros movimentos, outras coisas, não é nem mais a pegada, vai? Que a gente conseguiu colocar esse assunto na pauta sem ter que ter essa justificativa, que, aliás, nem é por aí, né? Nem é por aí. Então, eu acho que um resumo das bases de criação do fórum é esse, assim, a gente botou o assunto como respeito às pessoas nessa ótica de cotidiano que você trouxe, né, Beto? De, poxa, eu quero ser eu dentro do meu espaço, hoje a gente chama de segurança psicológica, essas coisas todas, mas era isso, eu só quero expressar, poder dizer do meu marido, da minha esposa, da família, das coisas todas. Por fim, né, essa questão da criação do fórum, eu estava com uma demanda que eu estava criando lá com o Instituto Ethos, de uma série de publicações sobre diversidade, e faltava a questão LGBTI+. Finalmente a gente fez, e aí eles me convidaram para escrever esse manual. Logo lembrei do Beto, falei, tudo bem, eu vou chamar o Beto para escrever esse manual. E ele já estava vindo com a demanda da OIT, Organização Internacional do Trabalho, nossa amiga Thaís do Meio, tão importante, né, para o fórum também, OIT e Thaís do Meio, de criar também um manual para a ONU, né, para as organizações, e ele também lembrou de mim, que era como meio empresarial. A gente falou, vamos pegar isso e a ideia central, 10 compromissos, para não ficar na superficialidade, né? Para não ficar um negócio de reunir empresa para trocar ideia. Falou, olha, já tinha 20 anos, né? Já tinha 10 anos do tema diversidade no Brasil. Eu já tinha experimentado muita coisa, Beto também. A gente já viu como é que funcionavam as coisas, que a tendência de tomar café e ir embora cada um para sua casa. Então a gente quis criar um movimento em torno de uma agenda concreta, 10 compromissos, ligados à espinha dorsal da empresa, que falasse de gestão empresarial interagindo com a causa LGBTI+, né? Eu acho que uma coisa importante também nessa trajetória, a gente sempre trabalhou com a perspectiva que, na medida que você se relaciona com pessoas diversas, com marcadores identitários diferenciados, você ganha um óculos novo para ver o mundo. Então, isso é uma coisa muito importante. E, apesar de nossas discussões serem no universo LGBTQIA+, a gente não se restringia a isso, porque eu não sou só um homem cis gay, né? As pessoas são gays, negras, com deficiência, você tem vários marcadores, e não dá para pensar, quando você estabelece essa discussão da diversidade, sem conectar os marcadores. Então, eu não quero um mundo onde só a comunidade LGBTQIA+ tenha direito. Eu quero um mundo onde as pessoas todas tenham direito. Então, assim, estar no mundo sendo gay é uma parte de mim, é só uma parte, né? Como a gente falou, a gente tem outras, e acho que a gente foi uma grande sacação quando a gente começa... Porque, primeira coisa, né, acho que muita gente se apropriou do termo diversidade porque é um tema de moda, fica estranho você falar contra isso, mas assim, a gente precisava de coisas concretas, assim, né? Que você pudesse olhar, quando a gente fala dos 10 compromissos, é um checklist, você vai bater lá, é um checklist, né? Esse compromisso a gente está fazendo, como que a gente está fazendo? Onde que a gente está fazendo? Quais são os indicadores
é que a gente tem para dizer que isso avançou. Fazer os 10 compromissos de uma vez é dificílimo. Então, assim, e é um processo também, né? Então, tem empresas que vai galga 1, galga 2, galga 3, né? O que é interessante é que, à medida que os 10 compromissos, ou alguns dos 10 compromissos, eles começam a ser referendados no espaço empresarial, a vida das pessoas muda. E a nossa ideia sempre foi essa, inicialmente, é que a vida das pessoas precisava mudar. As pessoas não podiam sofrer mais violência no espaço onde ela trabalha do que ela já sofre na sociedade. Então, assim, é extremamente importante. E tem uma questão que eu acho, não sei se a gente já aprofundou o suficiente disso. A gente, nos últimos 4 anos, a gente tinha um discurso muito do ódio, da negação de política pública para essa população e para outras também, né? Mas, assim, por conta do governo Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. A gente país, né? Não, exatamente. Então, assim, a gente governo. Exatamente. Então, políticas para a população preta, para mulheres, não tinha. E a gente falava disso. O posicionamento das empresas, quando você junta num encontro 5 presidentes de grandes empresas multinacionais falando, é um recado que você está dando, é um posicionamento que você está tendo, né? Isso para mim é extremamente interessante, muito importante. Então, acho que nesses últimos 4 anos que a gente tinha essa negação dos direitos humanos, eu acho que as empresas que estão no fórum, elas cumpriram um papel importante em trazer esse não só o discurso, mas essa prática da diversidade no contexto do país. Eu, um servidor, ser consultor é um prestador de serviço, né? Me coloquei nesse lugar, você um ativista, uma liderança internacional do movimento LGBT e mais, tal. Para nós, né, a ideia de servir, né, de botar ali na mesa o assunto, chamar as empresas, e as empresas vieram, né? Sim. E você vê que a ideia foi boa, Beto, toca aqui. Foi boa porque 172 hoje empresas não faz sentido, né? Você, Kainan, está trazendo essa ideia, você viu que a gente evoluiu eu sempre uso essa marca aí, né, o dizer não à discriminação. Você vai parar de me discriminar porque eu sou gay, olha para mim, para meu desempenho, para minha competência. Não estamos falando de meritocracia, estamos falando de respeito às pessoas e tal. Mas a gente evoluiu para dizer, e olhe sim com carinho para as minhas características, não para me reduzir a elas, nem para, né, a ficar só com isso, uma bandeirinha solta lá no espaço, mas olhe, porque isso melhora o todo, né? Eu acho que isso é um pouco o que chamam hoje do identitarismo, Beto, será? Porque a gente já falava isso, né? Vou levantar essa bandeira, para quê? Para ficar sozinho no meio da sala dizendo que eu existo. É para interagir melhor e para melhorar os processos, políticas, procedimentos. Isso vale para a política pública, isso vale para o privado, né? É legal que a gente sinta isso. Que a gente entre numa empresa, como você falou, e já sinta o convite, se você quiser sair da mesa, se você não quiser, mas o ambiente já te dizendo, olha, não só a gente está dizendo não para discriminação, como está dizendo que aprecia, que gosta, olha, a gente está aqui assumindo compromisso com o fórum, porque muita empresa percebeu, né, o valor de se tornar signatário, a gente usa esse termo, né, porque assina a carta de adesão ao fórum, os 10 compromissos, para mostrar assim, olha, além de tudo, a gente quer dizer que a gente aprecia, que a gente acha bacana isso, né? Você sentiu isso, assim, porque é diferente, né? Sentir, fica na tua aí, a gente não vai te discriminar, mas fica na tua. E outra coisa é assim, não, venha para fazer, né? Você pode ser, olha, a gente fala do assunto, está aqui na mesa, né? Acho que tem uma grande diferença entre cumprir cota, né? Que vamos colocar uma galerinha ali diversa e tal, e deixar a novela fazendo qualquer coisa, fazer o café com leite e tal. E entre pensar políticas de diversidade e inclusive para as pessoas de verdade, né? Eu acho que diversidade e inclusão é como um calendoscópio, né? Que a gente vai abrindo e olhando as interseccionalidades e não tem como uma coisa ser desassociada da outra.
Então, quando a gente pensa em política de diversidade, a gente tem que olhar esse caleidoscópio e entender em que lugares as pessoas pertencem, né? Não só em características, mas em características sociais também, que são os vários marcadores que a gente passa. E quando a gente entra numa empresa, né, você sente, de cara, você entra, você sente se você está cumprindo cota, sendo café com leite, ou se a sua voz realmente importa. Então, eu acho que a Intel como empresa, e todas as empresas que estão no fórum, né, e acho que a nossa luta como pessoas ativistas, é que as empresas entendam isso, né, que não é sobre cumprir cota, mas é olhar para aquela pessoa, além da diversidade, falar, ela tem potencial. Eu sei de onde ela vem, eu sei as características dela, mas eu sei do potencial dela. Então, é uma crença de acreditar e dar a voz também. É como eu sempre digo, né? Às vezes a gente cresce assim sem ter muitas oportunidades, né? E é muito louco e inspirador também quando a gente encontra pessoas na nossa jornada que olham além das nossas características e fala, não, mas você tem um potencial. Eu acredito na forma como você trabalha, eu acredito na forma como você enxerga as coisas. Então, acho que no fim do dia é sobre isso, é sobre uma transformação que é estrutural, sim, mas que tem todos esses impactos. É uma imagem que eu usei no meu livro, Diversos Somos Todos, o próprio título, né, Diversos Somos Todos, virou um auê, né, que era para dizer assim, ó, sai desse pauzinho de normalidade e vem aqui para esse chão, porque para de se sentir o normal, né, o bacanão lá. Então, Diversos Somos Todos não era para esvaziar, né? E outra imagem foi essa do caleidoscópio. Ó, o Rafa traz a ideia. Por que eu criei essa imagem no livro? Por causa da coisa do mosaico, né? Que é lindo o mosaico você criar. Aqui também tem mosaicos. Você põe lá, isso que você está falando, você põe lá um monte de gente, mas não necessariamente tem interação. Aí eu falei, olha, mosaico já é um passo. Você sair daquele parede de azulejo branco, né? Todo coisa de hospital, de açougue, né? Tudo branco ali, tudo coisa para um mosaico coloridinho e tal, já é bonitinho. Mas a gente quer mais com a diversidade, com essa conversa nossa, a gente quer interagir, né? Quando você olha o caleidoscópio, uma hora eu tô com você, outra hora eu tô com outro, eu tenho afinidade com você, mas tenho afinidade com outros também, que essa é uma crise, aliás, atual, né? Dos grupos de afinidade, que a gente copiou o modelo americano nesse sentido de criar os grupinhos, né? Tudo separadinho assim. E quando na vida você vai encontrando com um com o outro, você tem os marcadores identitários, e essa ideia de desmontar um padrão, no caso nosso, né, LGBTI+, de pessoas LGBTI+, é isso que a gente enfrenta, né? A gente fica às vezes querendo afirmar, explicar a letrinha, eu quero explicar o que é ser hétero, o que é ser cis. Eu quero entender, aliás, explicar, não quero entender que lugar é esse, como é que é essa coisa, porque parte não de uma característica, que tudo bem, mas de um senso de normalidade que sempre nos oprimiu, né? Exato. Hegemônico, né? Hegemônico. E acho que ter diversidade não é só ter grupos minorizados socialmente, sabe? É entender que todas as pessoas compõem um grupo de diversidade. Então, quando a gente tem um grupo diverso, não significa que a gente tem só pessoas LGBT ou só pessoas pretas, mas que a gente tem a oportunidade de ter todos os tipos de pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, né? Que não necessariamente a gente vai romper com um ou com outro. Pois eu acho que tem uma questão importante. Óbvio que quando a gente tem que olhar para frente e perceber que quando a gente fala de diversidade, tem que ter essa coisa intersetorial. Isso mas, um primeiro momento, porque eu acho que é isso, né? Num primeiro momento, você precisa esvaziar completamente aquilo que você está querendo dizer. Então, na medida que você naturaliza, no bom sentido, né? Que eu trabalho com pessoas gays, trabalho com pessoas trans, trabalho com pessoas héteros, trabalho com pessoas cis, que não é isso, não é nessa camada. Essa é uma camada. É uma camada que deveria ser superficial, porque, na verdade, o que vale são as relações, o que vale é o que se produz, o que vale é a perspectiva do conjunto, né? Então, eu acho que talvez para os próximos 10 anos, né, chama Fórum de Direitos das Pessoas LGBT, né, talvez buscar mais intersecções com outros marcadores, né, falar, porque assim,
um pouco do medo que eu tenho também, o modelo americano eu estava em Nova York uma vez, aí eu estava no centro comunitário LGBT e estava assim, reunião de gays com bigode, quarta-feira. Né? Reunião de gays com bigode. Não estou brincando, isso é verdade. Então, é bem americano isso, sabe? Assim, encontro de lésbicas que tiveram câncer na mama esquerda. Então, assim, a gente não quer isso. Se em um determinado momento a gente precisa voltar, olhar para dentro, para poder esvaziar, não é encher mais disso, é esvaziar. Na medida que você esvazia, está colocando para as pessoas e naturalizando aquilo que você é, que não é isso que a gente deixou, não a gente, assim, durante muito tempo, se perderam muitos talentos pela uma simples questão do preconceito, né? Perdeu os talentos, né? E as pessoas, elas óbvio que ser gay é constitutivo da minha vida, óbvio que algumas questões me tocam e que me ajudam a fazer determinadas produções, mas não é só isso que a gente quer. E eu acho que as empresas, elas captaram que você propiciar um espaço seguro, você vai ter uma pessoa trabalhando e produzindo outras relações, né? Isso é muito interessante. Acho que é muito opressor quando você tem que dar conta de uma demanda e ainda tem que dar conta de esconder quem você é. Isso é de um sofrimento atroz. Isso acontece na família, isso acontece na escola, isso acontece na empresa, isso acontece... Então, assim, na medida em que você esvazia isso, né, que as pessoas consigam olhar para você e não vendo inicialmente isso só, é extremamente compensador. Essa história de às vezes eu falo assim, nossa, as pessoas têm uma visão da comunidade gay que eu queria ao menos ter 10% disso que a gente fala. Mas sei, acho que esses 10 anos, acho que eles foram muito significativos, mas para mim, assim, de tudo, o que eu penso é na felicidade das pessoas que eu não conheço, que o Reinaldo não conhece, que foram tocadas por uma ideia que não é mais nossa. Eu acho o seguinte, eu sou muito entusiasta. Eu acho que a gente está tendo uma novas juventudes, assim, com uma perspectiva já completamente diferenciada da forma de entender a organização do mundo, né? É isso. Então, assim, eu acho que vai chegar um momento que isso nem vai... Porque, assim, hoje, quando a gente fala... Essa é uma perspectiva queer. Eu acho que é da fluidez. Eu aprendi com ele. Mas nós conversamos lá atrás, 2000 e pouco, a gente já falava dessa fluidez, dessa coisa toda desse mundo novo. Porque eu acho que é isso hoje. Assim, na verdade, quando a gente trabalha com o marcador identitário, cristalizando a orientação sexual, isso é uma estratégia para você poder construir política pública. Isso, estratégia. Porque você não constrói política pública para não sujeitos. Qual é o sujeito? Então, quando eu penso numa mulher lésbica, vou pensar política pública de saúde. Quando eu penso numa travesti, vou pensar política pública de saúde. Então, é um corpo que recebe silicone industrial, que toma hormônio de forma desenfreada, porque você não tem um programa de saúde pública que garanta acompanhamento. Hoje você tem já alguns núcleos e tal, né? Então, é um pouco disso. Então, você cristaliza ou cristalizou essa ideia para garantir as questões de política pública. Então, hoje, eu particularmente acredito muito mais nessa perspectiva da fluidez, né? De não te encarcerar numa mas também se você quiser ficar na caixinha, tudo bem, fique, não tem problema, ninguém tem que arrancar ninguém da caixinha.
pessoas têm que se sentir confortáveis. Mas eu acho que vem uma geração que está muito mais fluida, que faz experiências sexuais com homens e mulheres, que tem trisal, que tem, sabe assim, que se constitui de uma outra forma. O que é interessante dizer é que não existe uma forma correta. Quando a gente fala que uma forma é correta, você já cagou em tudo, porque não existe, né, não existe uma hegemonia. O que existe é a liberdade de você transitar. Então, a fluidez, ela é extremamente oportuna, né? E eu acho que quando você fala também... Eu estava discutindo isso essa semana no meu trabalho. Você tem marcadores identitários que são mais estruturais e você tem marcadores identitários que são mais comportamentais. Então, você tem que ter isso extremamente claro para não misturá-los e aí obrigar as pessoas a darem a resposta que... Porque se a gente faz isso, a gente volta lá no nosso problema inicial, a gente recria o mesmo problema, né? Tá longe ainda da gente viver numa sociedade... Hoje, a gente está vendo essa irrupção da macholândia, né, da machosfera, que é uma coisa tão estúpida, né? E a gente sempre falava isso, quer dizer, quando a gente discute a questão de gênero, é uma coisa que pega diretamente vários sujeitos, não é só uma discussão de homem e de mulher, de ser homem ou de ser mulher, né? E a gente tem muito claro isso, né? Quando alguém te trata como mariquinha ou como mulherzinha, sendo um homem gay, ele está dizendo que você é tão fraco como uma mulher. Então, essas relações, elas são extremamente importantes a gente perceber. Então, homens gays têm que estar completamente alinhados com a luta do feminismo, têm que estar alinhadíssimo contra o patriarcado, pensando que esse tipo de ideia ela vai gerar consequências não só para as mulheres, mas também, quando as mulheres falam do direito ao seu corpo, do direito ao aborto, não tem nada a ver com isso, pessoal. Não, eu tenho sim, eu tenho que ser solidário a essa perspectiva de que as mulheres elas têm empoderamento e elas são donas das suas decisões, elas têm o direito de tomar as suas decisões por elas próprias. Então, assim, e aí a gente está falando dessa coisa da fluidez, né? Essa coisa da fluidez, essa coisa de você... eu não quero ter só um óculos LGBTQIA+, para olhar o mundo, né? Eu quero, na minha experiência com pessoas pretas, poder, como um homem branco, perceber quais são as mazelas que essas pessoas sofrem, que eu não consigo perceber porque tenho o privilégio de ser um homem branco, né? Eu quero entender quais são as mazelas que uma pessoa trans sofre, que eu não sofro por eu ser um homem cis e branco, né? Então, eu acho que essa discussão ela é extremamente pertinente, extremamente importante. Eu acho que o fórum ele suscitou tantos questionamentos, ele traz tantas pautas, né, que a gente poderia, para esmiuçar todas, a gente ficaria horas falando, né, mas é um pouco essa perspectiva, né, de conseguir olhar em perspectiva e perceber que a luta pela diversidade é uma luta de todos nós. Bom, nessa linha, só de falar de idade também, né? Nós, por exemplo, quando a gente se conheceu em 1981, eu tinha 20 e ele tinha 19, né? Linda. Maravilhosa. Nós éramos poderosos. Comestível. Hoje eu estava mostrando as fotos aí. Hoje eu estava mostrando suas fotos, inclusive, de 1981, nessa época aí, nessa coisa toda, né? Então você vê como vai acrescentando coisas na vida da gente, tudo muda, né? O Beto puxou o assunto dos próximos 10 anos, a Keca também trouxe. Como é que você enxerga os próximos 10 anos? Pensando no nosso tema, no fórum, mas você está entrando agora, né, no mercado de trabalho. Você está de estagiário ainda ou já é presidente? Ainda estou de estagiário. Está de estagiário, muito bem, tá bom.
Sim, mas eu gosto muito disso que o Beto trouxe, né? Dessa questão da juventude, da fluidez, de como a gente caminha nisso, né? De como a gente desafia esses padrões de gênero colocados. E eu acho isso muito legal, porque eu costumo dizer que, pelo menos eu sinto isso um pouco na minha geração, que é uma galera que já não sai mais do armário, sabe? A gente arromba o armário e se nega a voltar pra dentro dele. Então, é uma coisa de... Esse sou eu sou assim, e eu não vou me colocar em caixa. E é isso, ponto. Né? Eu não obrigo o meu corpo a se adaptar a um padrão que não foi eu que criei. O meu padrão é meu, quem cria sou eu. Então, a gente vai caminhando nessa coisa. Né? E eu lembro muito de quando eu tava no ensino médio, pra mim era uma big questão, né? Meu Deus, sou uma bichinha poc-poc, o que eu faço, sei o quê, né? E aí, tinha toda aquela opressão, porque eu fazia escola técnica, e aí tinha os meninos de rede, né, que trabalhavam com tecnologia, então eles eram, tipo, desse tamanho e tal. E aí, mas eu tinha um grupo de professoras que iam me apoiando, assim, me dando força. E aí eu ia sentindo mais confortável. Eu falei, nossa, eu posso ser eu aqui, posso ser eu ali e tal. Aí saí da escola, tudo bem, né, me entendi como pessoa. Aí quando eu olhei pra escola de novo, eu vi um grupo enorme de pessoas LGBTs na escola, sabe? Uma galera, assim, se fortalecendo, uma galera junta, assim. E eu achei aquilo tão bonito, porque foi realmente um processo, assim, você vê uma transformação que tem sido cultural e paulatina dentro da juventude mesmo, que a gente vai... O processo de ser vai se tornando cada vez mais natural, e acho que esse é o objetivo, é não ter essa necessidade da ruptura, que é traumática pra gente, pra família, pra todo mundo, mas eu sinto que, muito aos poucos, né, a gente vai tendo essa coisa um pouco mais natural, de que é se entendendo como se é e se permitindo a viver como se é, sabe? Sem essa necessidade de eu preciso me romper e preciso... Óbvio, a gente tem que se reafirmar, né? Acho que ser LGBT é ser político ao mesmo tempo, então a gente se reafirma a partir do momento que a gente sai de casa. Mas eu vejo uma certa naturalidade nesse processo, sabe? E acho que, óbvio, o fórum, a luta do Beto, vocês têm tudo a ver com isso, assim, de trazer as empresas, os CEOs e falar, olha, essa luta é nossa, essa luta é de vocês, e se a gente não estiver juntos, que futuro que nós vamos ter, né? Como sociedade e como empresa também, porque afinal a gente não pode deixar de dizer que de algum aspecto existe uma questão de lucro, existe uma questão de produtividade, de empresas mais diversas são mais inovadoras, então tem questões que são práticas, né, para os líderes entenderem, mas é de levar para a sociedade empresarial de que é uma luta que é social e que é de todos, porque todo mundo está inserido na sociedade. Então é responsabilidade de todo mundo olhar para isso. Então eu sinto que esse é o caminho que a gente está trilhando. Óbvio, né? É uma luta ainda que vai ser bem grande, que é um processo bem duro, mas eu sinto que a gente tem avançado em muitos aspectos. E quando eu olho para a juventude, eu falo, nossa, tem tido um processo legal. Que bom. O fórum, Beto, já indo para o encerramento, né? Se faltou alguma coisa... Rafa, Queca, depois complementam, né? Eu falo. Mas a gente construiu com essa base de direitos humanos uma coisa que você vê, a gente não só sobreviveu ao governo Bolsonaro, que estava agindo contra, e uma sociedade toda que se rebela, né, vamos dizer, contra direitos humanos e começa a falar coisas horrorosas e se sentiu empoderada, né, para nos atacar a questão racial agora, esses dias aí, né, as estudantes lá falando da colega com 40 anos, com uma arrogância, com uma petulância, né, e com uma ignorância total, inclusive do que é educação. Mas a gente não só sobreviveu, como fortaleceu o fórum, porque as empresas aqui no Brasil, as hoje, né, 172, nessa data de hoje que a gente está gravando aqui, né, dia 17 de março de 2023, a 172 empresas, é muito bacana, né, ver que elas perceberam que precisava estar no fórum para poder mostrar para as pessoas todas, para poder dizer, olha, para nós isso daqui é básico, né? Eu acho que uma coisa importante... Eu falo isso porque transcende que a gente tem as nossas questões de uma história de vida, com visões de mundo, de coisa toda. A gente conseguiu transcender esquerda e direita. Porque é um ambiente que tem gente de esquerda, gente de direita, gente de coisa, e mostrou, olha, é possível você construir uma agenda básica para dizer isso daqui não se abre mão, isso daqui é básico, né? Isso daqui não... Em cima disso, construa a tua visão de mundo.
de esquerda, de direita, de centro, de seja lá o que for, mas isso aqui é básico, não dá para ser... Parafraseando a Sueli Carneiro, entre direita e esquerda, eu sou preto. Eu falei isso também. E entre direita e esquerda eu continuo sendo viado. Eu acho que essa é uma questão importante. E hoje, a gente ainda vai ter consequências, porque nesses últimos 4 anos se destampou a fossa, no sentido de que muitas expressões, muitas falas que as pessoas não usavam por um ajuste da própria sociedade, né? Que é bom. Que é bom. Exatamente. E hoje alguma etiqueta mesmo, exato, né? Tem que ter. Hoje não, hoje se destampou. Então você fala mal da amiga, da colega de escola com 40 anos, que quer estudar como se 40 anos fosse, né? É um absurdo. Ou esse fascistoide do Nicolas, que colocou uma peruca e fez na Câmara e fez um discurso, e assim, imediatamente ele só recebeu apoio de quem é igual, mas assim, a sociedade toda, como um todo, caiu em cima. Então, assim, você já vai tendo um caldo também, né, dessa discussão que se faz. Pessoas que talvez não se posicionariam, hoje já se posicionam porque entende e viveu a experiência, né, de que é um absurdo, é uma aberração que foi feita, né? Não é mais, além de não ser saudável, não é algo que seja bonito de se ver, né? Então, a gente fala assim, em 2023 a gente fica vendo isso, fica vendo trabalhadores no sul, nas vinícolas, sendo escravizados, né, num país como o nosso. Então, assim, mas o que eu estou querendo dizer é que eu tenho certeza que o Fórum, nesses últimos 10 anos, ele plasmou um discurso muito poderoso em relação a essas mazelas, né? E isso corrobora fundamentalmente para fazer as transformações, né? O nível de produção, as discussões feitas, o envolvimento das pessoas, o empoderamento das pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente não consegue mensurar, a gente consegue sentir, né? E isso é extremamente importante porque obviamente a gente está falando de política, né? Mas é uma resistência, e política no sentido de que é a organização da sociedade, onde as pessoas todas se sintam confortáveis, se sintam bem tratadas, né? Então não dá para pensar uma sociedade hoje que tenha trabalhadores análogos à escravidão, que tenha meninas de 20 anos falando mal da uma pessoa de 40 que quer estudar, não tem idade para aprender, ou, né, Brasil segue sendo o país que mais mata as pessoas trans no mundo, né? Continua numa violência grande. Hoje mesmo recebi de uma amiga, assim, super querida, uma advogada feminista, e ela reclamando, falando assim: Beto, eu estou chocada num grupo de mulheres feministas, o quanto de preconceito destilado em relação às pessoas trans, sim, sabe? Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda, muita coisa, mas eu acho que a gente está no caminho correto. Eu acho que vida longa para o Fórum, é um espaço importante, é um espaço muito importante, porque é um espaço autônomo, então isso é importante, né? Escutar as lideranças do Fórum falarem sobre esses assuntos que são muito caros para nós e transformando isso em políticas de inclusão no espaço de trabalho é fundamental. É uma mola mestra para ajudar a sociedade a se tornar aquilo que a gente quer, um espaço que seja seguro para todas as pessoas. Não sei se vocês viram desse caso do trabalho análogo à escravidão. Estava no Twitter e se falou de destampar a fossa, e eu vi uma galera bolsonarista, etc., eles estavam, não, a gente vai comprar todos os sucos. Aí eles estavam fazendo uma corrente para comprar os sucos das vinícolas. É demais, né? É demais, é horrível. Mas, ainda falando um pouquinho sobre o Fórum, né? Quando eu conheci o Fórum... que a gente falou de
de desejos e tal, mas agora eu acho que tem que falar também do que se espera, né? Do que a gente quer ver ali, assim, o que a gente sonha para os próximos 10 anos, mas agora assim, o que deseja, né? Sim. Mas fala o que você quiser, fala. Não, só rapidinho. Uma coisa que, quando eu conheci o fórum, foi muito louco, assim, de ver todo o trabalho do fórum, todo o propósito que o fórum tem. Mas acho que a coisa que eu mais achei incrível foi como o fórum é capaz de alinhar o social com o capital, sabe? E acho que isso pra mim foi incrível. Entrando dentro do capital e mostrando a importância de toda a coisa, sabe? Mas eu espero muito que... Porque é um mundo cindido, né? Vamos dizer, é isso Exato, que a gente sacou, né? Falou assim, olha, a gente não pode falar uma coisa. Agora eu estou fazendo um negócio, agora venha cuidar aqui dos coitadinhos, dos pobrezinhos. Fala, é tudo integrado, é um tudo jeito integrado. de ser. É ética. Direitos Exato. humanos nesse sentido, assim, é a minha conduta como empresa, inclusive pensando no meu produto, o jeito de eu sobreviver na sociedade e tal, e o caminho que o futuro aí vai dar, ver o que vai ser desse mundo, né? Mas a gente integrou, né, essa conversa para não ficar uma ação social no sentido tradicional, né? Que bom que você percebeu isso. Beto, eu acho que eu falo em nome de... Bom, primeiro eu, que foi um privilégio fundar com você esse fórum, que foi bonito, né? Aqueles momentos a gente precisa contar as histórias, né? Lembra que teve um pedido de casamento? Eu sempre conto essa história, outro dia eu contei aqui. As reuniões do fórum foi uma coisa incrível. Pessoas ao longo desses anos, e aí não só jovens que entraram, pessoas mais velhas do que a gente, né, 60 mais, que saíram do armário por conta do fórum. Altas lideranças, e ontem o Rafa até ia arrancando alguém do armário. Não pode, viu, Rafa, arrancar do armário. Deixa as pessoas falarem. Mas não é bonito ver, assim, a gente fez essa coisa, né? Mas eu acho que em nome de todo o fórum e toda a turma, né, que estava lá naquele começo e hoje, né, de agradecer muito, né, pela dedicação que você teve nos anos iniciais aí, né, que a gente precisava cuidar para dar essa linha, para dar essa coisa, para fazer esse diálogo, né, acontecer. Então, muito bom, né, os 10 anos. Você vê que os próximos 10, talvez a gente esteja por aqui ainda. Mas assim, Kainá, Até 90. Eu já não garanto tanto, não. Eu estou sempre preparando o caminho. Mas você vê, é isso, né? Como é que a sua turma, a sua geração, ficando no meio empresarial ou não, mas nesse mundo, né? Que vai interagir aí com essas questões, como é que vai levar isso adiante, né? Como é que vão ser as conversas, né? Como é que a gente cria o que a gente criou e com ideias, modéstia à parte, né? Bacanas, avançadas, né? Não caretas, né? Sempre, né? A gente teve o privilégio, acho, né? De conviver com ideias bacanas aí e tal. Mas esse fórum como entre outras coisas, também um espaço de conexão com o tempo e lugar, né? Onde a gente existe e tal. Que isso não se perca, né? E aí vai ser a tua turma aí, se você ficar no meio empresarial. Eu e o Beto, você imagina, lá estamos falando de 2001, né? Ou no Bank Boston, lá 98, 99, né? 2000, lembro que eu era voluntário lá com o nosso amigo Caco, né? Que faleceu, foi uma delícia de pessoa, maravilhoso, né? Mas lá naquele comecinho, a gente tinha estagiários, que hoje são executivos, executivas. Nas empresas, tem outros que saíram, foram para ONGs, foram empreender, foram fazer outra coisa, mas estão aí, né? Então, tomara, né, que a gente consiga ter criado esse espaço e que ele faça sentido na medida que ele conseguir continuar aí conectados, né? Eu acho que essa é uma questão importante. Quando eu vejo eu hoje dirijo a Fundação a Itself Foundation e eu deixei todas as minhas representações nacionais e internacionais do movimento, que eu acho que é hora de que outras pessoas possam assumir esse caminho. Então, também é uma questão importante de pensar essa coisa da hereditariedade desse trabalho, né? Assim, de que as pessoas se sintam tão donas como se tivessem criado. Então, assim, porque não é uma coisa autoral. Eu acho que isso é uma coisa importante. O fórum ele nunca foi autoral, né? Ele sempre foi uma perspectiva de que ele é para a sociedade. Movimento. Exatamente, ele é para o movimento. Então,
Acho que durante esses 10 anos, como você bem disse, várias pessoas, assim, quando a gente olha para pessoas que a gente começou a trabalhar e vê essas pessoas 10 anos depois, como essas pessoas também mudaram a forma de ver, mudaram a perspectiva em relação ao tema, né, e se transformaram em pessoas muito melhores. Não que elas não fossem, mas incorporaram no... Então, para mim, assim, é incrível quando eu vejo no fórum pessoas que não são LGBTQIA+, defensoras. Assim, isso, para mim, é uma coisa muito importante, né? Eu não preciso ser gay para defender gays, eu não preciso ser travesti para defender travestis, eu não preciso ser negro para defender negros, né? Claro que reservando, obviamente, às pessoas o direito de tomada das suas decisões e dos seus caminhos, né? Um protagonismo aí, né? Exatamente. Então, quando eu vejo... Eu acho que do fórum isso é uma das coisas mais lindas. Não é? A questão LGBT, nós, pessoas LGBT, lindo. Mas o bonito do fórum foi ter envolvido as marcas e as pessoas não LGBT se sentindo responsáveis. A gente usa aquela coisa de aliado e tal, que é outra questão que tem dentro das empresas, aliados mesmo, pessoas que atuam e tal. Mas as pessoas, mesmo não aliadas naquele sentido de usar um brochinho aqui de aliado e tal, mas as pessoas perceberem a responsabilidade sobre essa comunidade, sobre esse tema, sobre esse país que a gente está construindo, né? Eu acho que isso é uma coisa bonita de ver na fala das executivas, dos executivos, dos colaboradores em geral, de perceber, né, esse papel aí. E a mudança se dá na medida em que as pessoas elas possam se envolver com causas que não são delas. Aí sim você consegue, de fato, a mudança, né? É extremamente importante a gente ter pessoas empoderadas, pessoas que têm vários óculos para poder olhar o mundo, para saber se relacionar com as outras pessoas. E a gente vai construindo essas camadas. Eu acho que isso, no final, dá um quentinho, assim, dá um conforto para a gente. E ver essas lideranças, agradeço publicamente as lideranças das empresas que não são LGBTQIA+, e por todo o carinho, compromisso, envolvimento, de se somar, né? Sabendo que muitas vezes, quando você se junta a determinadas causas, muitas pessoas podem olhar para você com um olhar diferente, com um olhar torto, né? E as pessoas não sucumbiram a isso e ajudaram a construir o que se tem hoje. Quer dizer, o que se tem hoje é uma iniciativa, é uma experiência extremamente forte, e é forte porque as pessoas elas estão envolvidas. Tudo bem, é isso aí. Ó, uma grande voz, agradecendo aí essa turma toda aí, bacana, né? É isso, gente. Visita incomum, no sentido da gente destruir aí, né, o comum, Isso. tido como normal. A gente confunde comum e normal, né? Mas a gente, nesses papos, vai contando essa história, vai construindo esses caminhos, né? Eu acho que hoje foi esse dia especial aí para os 10 anos do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Vida longa. Vida longa ao fórum. Vida longa ao Fórum.